E o Senhor me fez lembrar de João 15:2. Todo ramo que estando em mim não produz fruto, eu o corto. E todo aquele que produz fruto, eu o podo, o Pai o poda, para que dê ainda mais fruto. Aquilo que talvez vocês tenham reputado, puxa, perdemos. Não sei se pessoas, ministérios. O Senhor diz, vocês não perderam, eu podei. Eu podei. Neste ciclo de crescimento, no ciclo da árvore, momento em que os troncos são consolidados, e parece que a árvore não está crescendo, ela consolida aquilo que ela alcançou, e de repente, se a árvore tivesse a capacidade de sentir dor, ela sentiria a perda de um galho. Nós sentimos dor e nós sofremos muitas vezes, mas o dono dessa plantação é o Senhor, não é a gente. E se Ele podou, entreguem, não chorem, não chorem como se fosse uma perda. Não estou dizendo, preste atenção, não é para ignorar, é fazer de conta que não dói. Não, estou dizendo para vocês enxergarem, tentarem enxergar com a ótica do Pai. Ei, Ele sabe o que faz, a gente não sabe. A gente manteria um monte de galho, mas se a gente mantém galho que não frutifica, esse galho cai e machuca as pessoas. Eu declaro essa palavra profética sobre essa igreja, que esses brotos que o Senhor me viu, me mostrou, eles começam a crescer, e é uma nova fase, é uma nova etapa. E esses brotos não nascem do nada, eles estão enxertados, eles carregam as propriedades desta árvore. E é um tempo novo chegando, inicialmente de brotos que vão se estender em galhos que trarão sombra para o necessitado, e no tempo próprio trarão frutos, muitos frutos. Eu declaro isso sobre esta igreja. Eu quero te lembrar, meu irmão e minha irmã, que a igreja não é simplesmente uma instituição, a igreja somos eu e você. Então essa palavra profética é para a sua vida pessoal também. O Senhor está trazendo sobre você um novo tempo, não considerem as coisas passadas, olhem para o futuro, para aquilo que Deus está fazendo, e para aquilo que a partir de hoje Ele fará na vida de vocês. Mari Letícia, sabe qual é o nome de vocês no céu? O nome de vocês é fidelidade. Vocês nunca desejaram aparecer, ser estrelas, serem os donos da plataforma, até porque a plataforma é o palco onde Jesus opera. O nome de vocês é fidelidade. Se vocês não tivessem dito sim, Deus não passa apertado, Ele levantaria outros. O Senhor me faz lembrar do que Mardoqueu falou para Esther. Quem sabe não foi para essa hora que Deus te levantou, que o Senhor te levantou, que você chegou a essa posição. Se você não fizer, socorro virá de outra parte. Mas vocês disseram, nós estamos aqui, o que nós somos, o que nós temos é isso, Senhor, se serve, nós estamos aqui. E é por isso que o Senhor depositou sobre vocês uma capacidade que vocês julgavam que não tinham. Deixa eu dizer algo para vocês, vocês não têm essa capacidade, é Ele que dá, tudo é graça. Obrigado, Senhor. Com as suas mãos voltadas para cima, diga ao Senhor que você acolhe a palavra dEle. Fala para Ele que você quer ouvir a palavra, que
você quer se alimentar, que você quer comer a palavra. Senhor, nós queremos acolher a Tua palavra, não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Nós reverenciamos a Tua palavra, nós amamos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, fala conosco, estamos dispostos a ouvir a Tua voz, esperamos em Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Meu querido, você pode se assentar. Quando a gente está num ambiente como esse, às vezes a gente tem o desejo de dizer, como Pedro disse a Jesus na transfiguração: vamos construir 3 tendas aqui, vamos ficar aqui, porque aqui parece que não tem problemas, e na verdade, diante da presença do Senhor, os problemas se tornam tão pequenos, mas nós somos responsáveis por carregar a presença onde quer que nós estejamos, né? Para os jovens, esse congresso termina com uma grande festa, uma recreação amanhã, que vai ser tão maravilhoso. Graças a Deus o véu foi rompido e não tem mais, não, a parte sagrada foi agora, amanhã a gente vai só se divertir. Não, Jesus vai estar lá brincando com vocês, amém? Vai estar envolvido nessas atividades, porque Cristo está dentro de vocês através do Espírito Santo. E Jesus se alegra quando vocês se alegram, amém? Então, da mesma forma, segunda-feira terá passado esse tempo, mas o que você vai fazer na segunda-feira? Você que não está participando do congresso, está nesse lugar, certamente sente a densidade da presença de Deus aqui, porque os céus estão invadindo, né? Nós estamos buscando esses dias, clamando, de acordo com a oração do Senhor, que a vontade dEle seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu, livre, desimpedida. Mas nessa caminhada terrena, queridos, nós gostaríamos que tudo fosse linear, ascendente, que não houvesse obstáculos, que não houvesse tropeços, mas as dificuldades fazem parte da vida, sim ou não? Todo mundo aqui tem dificuldades ou sou só eu? As dificuldades fazem parte da nossa existência. E o que nós devemos fazer quando as dificuldades vêm? Porque aqui nesse ambiente, queridos, como eu disse, parece que tudo é tão mais fácil. É claro, dentro da igreja também acontecem conflitos, mas eles devem ser resolvidos, nós somos uma família, mas lá fora é muito mais difícil. O que fazer quando vêm as dificuldades, de qualquer natureza que sejam? É sobre isso que eu gostaria de falar, ao olhar para um acontecimento na vida de um dos heróis da Bíblia. Uma das coisas que me agrada na palavra de Deus, é que diferente dos livros das religiões, ou das histórias dos heróis religiosos, a Bíblia não esconde as faltas e as falhas dos seus heróis. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas com que crueza o Espírito Santo quis deixar registradas as falhas de Davi. E ainda que ele tenha se restaurado, né, a Bíblia mostra as consequências que o pecado gravíssimo de Davi trouxe para gerações futuras. Mas ainda assim, por causa da graça, a história de Davi ficou registrada como sendo a história do homem segundo o coração de Deus. E assim, não vou pregar sobre Davi, mas eu acho que Deus me fez usar esse exemplo, porque tem gente aqui que já fluiu tanto em Deus, e você teve uma falha, e você acha que Deus te rejeitou. Eu quero dizer que você pode ser considerado, dependendo da resposta que você der, como homem ou mulher segundo o coração de Deus. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Mas eu falei a segunda, mas Ele te dá a terceira, a quarta, a quinta hoje. Enquanto você disser, eu vou prosseguir a minha carreira, o Senhor vai te dando novas chances, vai te fortalecendo e fazendo você novamente e de novo, amém? Mas eu vou falar sobre uma pessoa, a despeito daquilo que eu acabei de dizer, que a Bíblia não esconde as falhas dos seus heróis. Eu penso nesse homem, eu falo, houve falha dele, porque um homem tão íntegro, parece que só há elogios dele, um currículo assim invejável,
Desde o início, a concepção dele foi fruto de um milagre. A mãe dele não podia ter filhos. Ele foi dedicado a Deus, mesmo antes de ter sido concebido. Já pensou o que é isso? Tem mulheres grávidas aqui? Levanta sua mão. Cadê as grávidas? Ei, consagra desde antes de nascer. Eu sei, provavelmente já fizeram isso. Nós fizemos, né? Na gestação da Cláudia, das meninas, nós fizemos isso. Consagra. Tem um resultado maravilhoso, porque os filhos são herança do Senhor. Então esse homem foi consagrado, dedicado a Deus mesmo antes de nascer. Ele foi entregue para o serviço da casa de Deus. A mãe dele falou: não, você vai servir, eu te quero tanto, mas eu prometi, e eu cumpro o meu voto, e eu te entrego para o serviço da casa de Deus. Ele fez o povo de Israel, o coração do povo que estava desviado, voltar para o Senhor. Ele marcou o fim de uma era, e ele esteve presente de maneira tão determinante no início do novo ciclo na história de Israel. Você sabe de quem eu estou falando, né? De quem eu estou falando? Samuel. E assim, você olha o testemunho dele, você fala: esse homem, a gente só sabe que ele pecou, porque a Bíblia diz que todo mundo pecou. Não sei se você conhece algumas pessoas assim. Tem gente que eu sei que peca, porque a Bíblia diz que todo mundo pecou, né? Tem um irmão na igreja, ele é parte da nossa equipe, o Alan, né? Eu brinco com ele: Alan, eu acho que você peca só porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi. Tem uma pastora que está lá no Vale do Jequitinhonha. Eu não sei, não imagino essa mulher perdendo a paciência. Ela fala tão suave assim. Queria tanto aprender com ela, pastora Yolanda. Também só sei que peca, porque assim, parece impecável. Eu olho para Samuel, parece que ele foi impecável. Eu não sei se foi exatamente um pecado, mas teve um momento que Deus repreendeu Samuel. E eu falo: é verdade, então todo mundo tem as suas falhas. Ufa, não sou só eu. Primeiro livro de Samuel 16, capítulo 16, verso 1. Nesse momento nós vemos assim uma repreensão. Deus repreendendo Samuel. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. O que estava acontecendo aqui, para você se localizar? Como eu disse, Samuel foi levantado para encerrar um ciclo na história de Israel e dar início a um outro. Ele foi o último juiz. Eu diria que ele foi o melhor juiz de Israel. E naquele momento, o povo copiando os modelos das nações: nós queremos um rei. E talvez você diga: por isso que não deu certo. Não, porque Davi foi rei e Davi deu certo. E houve bons reis, poucos é verdade, mas houve na história de Judá e Israel. Houve. E assim, por alguns meios, apesar de Deus não ter aprovado a escolha do povo de Israel, ele disse: tá bom, podem ter um rei. E ele apontou quem seria o rei. Foi Deus que mostrou. Se você ler os capítulos anteriores do livro de Samuel, você vai ver a escolha de Saul como foi algo sobrenatural. Saul começou bem, queridos, mas nem tudo que começa bem termina bem, porque isso passa pelas nossas escolhas. Sim, eu sei que eu piso em alguns calos teológicos, mas o homem pode fazer escolhas. E como eu gostaria de apenas fazer boas escolhas, mas eu fiz escolhas ruins, e você fez também. Mas o que acontece quando a gente faz escolhas ruins? É sempre possível voltar ou obstinar-se. Saul se obstinou. O coração dele se afastou tanto do Senhor, que alguém que começa glorificando a Deus com o seu testemunho, profetizando, termina procurando uma feiticeira. O nível de apostasia de Saul foi enorme. Quando ele era reto, ele mandou banir a feitiçaria de Israel. E aí, quando ele se vê em aperto, ele pensa: será que não sobrou nenhuma escondida? E Satanás sempre providencia algo para você errar. Pode ter certeza, se você quiser errar, ele vai te oferecer o caminho do erro. E ofereceu, e ele pecou, e ele errou. E então ele começa se desviando, termina dessa forma, termina desobedecendo,
frontalmente a vontade de Deus. E aí Deus diz, não no primeiro erro dele, mas depois da sucessão de erros, ele diz, agora chega, eu rejeitei. E quem tem que dar a notícia para Saul? Samuel. Você já parou para pensar na profundidade da frustração de Samuel? Deus mostrou, é aquele ali, forma. Ele formou um homem que se sentia incapaz. Ele vai formando, vai orientando, vai trazendo a palavra, vai ensinando a liderar, porque ele tinha sido um bom líder. Samuel era um bom líder. Ele vai ensinando a liderar, a ouvir a voz de Deus. Mas ele começa, Saul, que não se achava capaz, ele começa a se achar capaz demais. E aí ele já não precisa tanto de Samuel. Samuel não chega para oferecer o sacrifício, vou eu mesmo. Parece uma ideia boa, né? Nossos erros muitas vezes começam quando a gente acha que precisa dar sugestão para Deus. Deus, e se a gente fizer assim? Deixa Deus ser Deus, querido. Nossos erros às vezes acontecem quando a gente acha que tem uma opinião melhor que a dos nossos líderes. Saul pensou, não, se Samuel não chega, então, tive uma ideia boa aqui, vou eu oferecer o sacrifício. Líderes não são perfeitos, líderes erram, mas são autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Nunca dá certo quando você está debaixo de uma linha de autoridade cristã, não discipulado abusivo, essas coisas que a gente vê em alguns lugares, mas assim, alguém que Deus colocou sobre a sua vida, às vezes diz algo que você não entende. Melhor obedecer do que sacrificar. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu estou sentindo de falar isso para vocês. Estamos compartilhando hoje, né? Às vezes as pessoas pensam, puxa, os pastores são um coletivo de anjos. Não tem conflito. Não tem. Não sei se você observou, aqui tem, não é a minha escápula, são asas que eu escondo aqui. Não é não. Sou de carne e osso, eu erro. Tenho problemas com altivez. Tenho discordâncias de alguns posicionamentos do meu pastor, que é um homem de Deus honrado. Quando eu discordo dele, sabe o que eu faço? Danilo, eu acho que deveria ser assim. E às vezes ele fala, é mesmo, Antônio, não tinha pensado nisso. Às vezes ele fala, não, Antônio, mas eu acho que deve ser do meu jeito. E o que eu faço? Amém, Danilo. E se eu ainda acho que devia ser do meu jeito, eu oro. Deus, mostra para mim ou mostra para ele. E se Deus não mostra para mim, eu falo, tua vontade vai acontecer através daquilo que Ele determinou para mim. Tem coisas nesse processo que o tempo mostrou que eu estava com a razão. E graças a Deus, o Espírito Santo já pisou bastante na minha carnalidade. Eu nunca cheguei para ele e falei, viu Danilo, lembra aquela vez? Tivesse feito do meu jeito, tinha poupado o tempo. Não. Por quê? Eu aprendi a crescer na contrariedade. Houve outras coisas, muitas, que o tempo mostrou que ele estava certo. Eu falei, meu Deus, que bom que eu me submeti. E tem coisas que estão em processo. Pode ser que eu esteja certo ou que ele, mas todas as vezes eu colhi bênção de ter me submetido. Não sei por que eu estou falando isso, mas você sabe. Certamente você sabe. Mas houve essas questões, essa divergência, essa independência maligna de Saul em relação a Samuel, e ele é rejeitado. E aí é o próprio Samuel que tinha investido o tempo que tem que dizer, olha, Deus te rejeitou. O que está embutido talvez nessa mensagem que gruda na alma de Samuel é: você fracassou, você falhou como líder porque ele errou. E nem sempre isso é verdadeiro, eu diria que quase nunca é verdadeiro, porque Saul fez as escolhas ruins dele, a revelia daquilo que Samuel havia dito. Você que de alguma forma exerce liderança, ou liderança de célula, ou discipulado, ou você acompanha alguém, ou você ganhou alguém para Jesus, você não é líder ainda, ganhou alguém para Jesus e essa pessoa acabou se afastando. Não se frustre, continue a fazer, não pare, porque é tudo para Ele, é tudo para o Senhor, não é para você.
Então Samuel declara a Saul que Deus o havia rejeitado. Isso dói, chamado profético dói, sabia? Difícil ser profeta. Um pouco antes, o versículo anterior, o último versículo do capítulo 15 de 1 Samuel 15, 35 diz assim: nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Bom, aconteceu isso, ele se entristeceu. No capítulo seguinte, a gente não sabe quanto tempo deu entre isso, o versículo 35 de 1 Samuel 15 e o primeiro versículo do capítulo 16, pode ter passado alguns dias, umas semanas, meses, não sei, mas aí Deus traz aquela repreensão: até quando, Samuel? O que nós podemos aprender sobre como lidar com essas frustrações? Em primeiro lugar, você tem que saber que o lamento, a dor, tem uma duração, tem prazo de validade. Que bom saber disso. Então eu não vou ficar assim, decepcionado, abatido para sempre. Não, bom, depende de você, depende da sua escolha. Mas eu tenho certeza que nessa noite você vai romper com essa cadeia de tristeza, de frustração, se algo se estabeleceu dentro de você. E preste atenção, porque tem gente que acha que rompeu, mas o Senhor vai te mostrar que talvez você tenha enterrado coisas vivas dentro de você. Preste atenção, como começa a repreensão de Deus a Samuel: até quando você irá se entristecer? Observe que a pergunta não é por que você está triste, é até quando? Porque a tristeza diante de uma perda, de uma frustração, de uma decepção, queridos, é a reação natural. Se alguém pisar no seu pé, na sua unha encravada, é engraçado quando a gente está com a unha encravada, parece que todo mundo pisa no nosso pé. Quando ela está boazinha, ninguém pisa, né? Porque a gente está mais sensível, se observa mais isso, né? Aí alguém vai pisar, você fala: ai, que dor gostosa. Não, vai doer. E é normal a dor, e é normal até você expressar a dor. É normal. Há um tempo. Eclesiastes 3 diz que há o tempo de chorar e o tempo de rir. Então há um tempo de chorar. Há o tempo do luto, por exemplo. Ao tempo de falar e ao tempo de calar, há um tempo para tudo. Existe até o tempo para você se entristecer. O problema é quando essa tristeza se prolonga demais. Por isso a pergunta de Deus: até quando? Já passou da hora, pronto, já chorou o que tinha para chorar. Algumas pessoas têm inveja de alguns irmãos que parecem inabaláveis, nada acontece. Assim, as perdas vêm e parece uma rocha, pessoa. Eu acredito que alguns são fortalecidos mesmo pelo Senhor, por causa das decisões que tomam, mas muitas vezes essa aparente dureza e firmeza está escondendo algumas coisas. Orgulho, falta de sinceridade. A pessoa que diante de todo mundo: não, eu sou fortão, depois vem em casa assim com a alma arrebentada, não tem a coragem de expor. Não sai expondo sua alma para todo mundo, mas é importante você expor para algumas pessoas. Eu aprendi a ser sincero, queridos, e aprendo com outras pessoas, Esses dias estava me lembrando de algo que o meu escritor favorito escreveu num dos livros dele, ele rasgando a alma dele. Acho que o livro chama O Impostor que Vive em Mim. Ele fala: enquanto eu estou escrevendo esse livro, ele falando sobre sinceridade, eu sei que um dos propósitos é que as pessoas sejam abençoadas, eu sei que elas vão ser abençoadas, mas eu também sei que esse livro vai vender, eu vou manter a minha família. Ele teve a coragem de dizer: eu estou escrevendo esse livro também porque eu preciso de dinheiro. E é tão bom a gente ser sincero, falar a verdade é algo maravilhoso, do jeito certo, para a pessoa certa. Então pode, essa dureza, essa personalidade rocha, pode estar escondendo orgulho ou falta de sinceridade, ou uma repressão ou supressão de emoções. Tem gente que parece que não sente, e não sentir, até no físico, é um problema. Eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, Os médicos, cientistas dizem que há algo chamado limiar de dor. Tem gente que assim, se esbarrar aqui, bater o cotovelo, ai que dor! Tem um limiar de dor baixo. Tem gente que é escandalosa mesmo, Mas tem alguns que de fato sentem mais dor. O meu limiar de dor é alto. Então, para eu sentir, eu tenho muita cólica renal. Gente, já expeli umas 30 pedras. Mas está diminuindo. O último exame tinha só 7 nos rins.
E algumas vezes eu expeli pedra de mais de meio centímetro sem dor. Isso é um problema, porque a dor é um termômetro, é um sinal que algo não está bem. No emocional também. A pessoa que não sente dor, algo está errado, não é uma bênção. Você lidar bem com a dor é uma bênção, agora você não sentir, você está escondendo alguma coisa. E uma hora aquilo vem para fora. Neuroses, doenças psicossomáticas, alguns tipos de depressão. Presta atenção, não quero jogar culpa, sei que a depressão é uma enfermidade e tudo mais, tá? Mas a raiz algumas vezes é porque a pessoa não expressou e ela precisa falar. Porém, a questão contrária, o outro extremo, é quando a pessoa se enterra naquilo. Ela não entende que há um tempo para aquilo. Alguns ficam tempo demais. Esse foi o problema de Samuel, ele ficou tempo demais. Até quando você vai se entristecer? As pessoas se esquecem daquela verdade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode chorar, há o tempo de chorar, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que a alegria está vindo, ao amanhecer a alegria voltará para você. Se a sua alma tem estado numa cadeia de tristeza, eu quero declarar, chegou o prazo de validade, joga fora isso, e recebe a alegria que o Senhor está trazendo sobre você. Recebe, toma posse da verdade da palavra de Deus, que esse tempo difícil de nuvens escuras vai passar, e o sol voltará a brilhar sobre você. Então, nós temos que entender que o lamento tem um tempo de duração, e a outra verdade é que é necessário que a gente se reabasteça. Até quando você vai se entristecer por causa de Saul, havendo eu rejeitado? Encha um chifre com óleo e vá. Ah, mas o que é isso, Antônio? Samuel, queridos, lembra-se, ele foi entregue para o serviço do santuário desde pequenininho. Quando ele foi desmamado, a mãe dele falou para o sacerdote ali: toma, cuida, forma meu filho, porque eu o entreguei para o Senhor, para o serviço da casa de Deus. E as atividades em que Samuel estava envolvido desde pequenininho envolviam a unção, envolviam o óleo. Provavelmente como um dos auxiliares do sumo sacerdote, ele tinha que reabastecer a menorá, colocar o azeite na lâmpada que devia ficar acesa, cuidar da confecção do óleo da unção, colocar as essências ali no óleo. Então a gente pode dizer que ele estava acostumado ao óleo, acostumado à unção. E aqui é lógico, ele estava acostumado de maneira prática, eu quero expandir o sentido profético disso. Ele gostava da unção, era o ambiente dele. Quantos gostam da unção aqui? Eu gosto, querido, não sei se você percebeu, mas eu gosto da unção. Eu gosto do óleo. Meu negócio é o óleo, é o azeite. Eu quero declarar que você vai se encher de azeite aqui, amém? Você vai se lambuzar na unção do Senhor nessa noite. Ei, a coisa está ficando boa. Então, ele tinha essa missão. O azeite e a unção eram as realidades com as quais ele estava habituado. Como eu disse, a gente está expandindo e levando para o sentido profético aqui. Então, quando o Senhor fala, encha um chifre de azeite, esse chifre era como um chofarzinho, um vaso, um recipiente, onde era colocado o azeite para ungir, para consagrar objetos, para consagrar pessoas. Por exemplo, quando o rei Saul foi ungido, certamente o óleo foi derramado sobre ele. Profeticamente hoje, quando nós ungimos pessoas ao ministério, nós fazemos isso, derramamos o óleo. Quando vamos, normalmente essa é a prática aqui também, né? Quando vai ungir um novo pastor, um ministro. Ai, Jesus é difícil, cara. Eu vi essa plataforma com umas 10 pessoas recebendo a unção. Nesse tempo, né? Estou abrindo parênteses aqui porque Deus está falando. Nesse tempo que esses brotos estão surgindo, ministérios estão sendo levantados. Você vai se lembrar dessa palavra quando essas pessoas estiverem sendo ungidas, amém? Vamos voltar para cá então. Então ele estava acostumado com isso e Deus fala, encha esse vaso com azeite, encha esse vaso com óleo. Se era para encher, porque estava seco, porque o óleo tinha acabado. E assim,
Provavelmente acabou porque foi usado e tal, então há uma explicação natural, mas nós estamos expandindo no sentido profético. De alguma forma, o vaso tinha ficado sem azeite. Nós somos vasos. Samuel era um vaso. O vaso, Samuel, estava sem azeite. Não é bom ficar sem azeite. Ele precisaria daquele vaso, daquele chifrezinho para ungir, estava sem. Vai, enche. Deus está falando, enche. Agora, por que o azeite baixa? Por que o azeite seca muitas vezes? Por que o nível de óleo baixa? Queridos, quando eu estou no corre-corre, e esses, para mim particularmente, tem sido dias onde tenho corrido de um lado para o outro, atendendo situações familiares, situações na igreja. Estava compartilhando com a pastora Beth novos desafios, uma nova igreja que a gente está assumindo e eu que estou cuidando, eventos, porque é uma parte do meu ministério que é extra local, e eu não quero abrir mão disso. É tão bom estar aqui com vocês, por exemplo, né? Então é muita coisa. Filha prestando vestibular, a outra já no primeiro ano da faculdade. A vida tem fases, essa é uma fase que eu estou correndo muito, e se eu não cuidar, eu posso entrar no piloto automático. No piloto automático não precisa muito de óleo, mas eu não quero ser um profissional da fé, não quero assumir esse púlpito, falar, eu já sei pregar, eu já preguei essa mensagem, não preciso nem do esboço. Não, eu quero depender do óleo. Em alguns momentos nessa correria, as pessoas falam, cadê o Antônio? Eu falo, dá licença, estou no lugar secreto, eu preciso do lugar secreto. Gente, sem óleo eu até peco mais, eu fico impaciente quando eu estou sem unção. E aí eu volto para os pés do Senhor. Também, às vezes, períodos de intensa guerra espiritual, isso vai consumindo óleo. Sabe quando o carro se esforça muito, você precisa pôr mais óleo nele, senão vai fundir o motor. Lembra do que aconteceu com Elias? O desafio dos profetas de Baal. Deus vem de maneira gloriosa, manda o fogo. Um avivamento aconteceu. Agora vai ser assim, tudo tranquilo. No dia seguinte chega a mensagem de Jezabel: maldita, você vai morrer. Gente, o cara tinha enfrentado centenas de falsos profetas. Chega a mensagem daquela, desculpa a expressão, chega a mensagem daquela vadia. Jezabel era uma vadia, gente. Lê o fim dela, tentando seduzir Jeú para não morrer. Uma vadia. Uma mensagem dela derruba o profeta, quase mata o ministério. Por quê? Consegui, Deus trouxe o fogo, posso descansar. Pode descansar, mas se enche de óleo primeiro. Se Elias estivesse cheio de óleo, tinha dito, não, quem vai morrer é você, há uma sentença contra você. Não, ele acreditou. A mentira gruda na gente quando a gente está sem óleo. Você começa a se achar, ele se sentiu coitadinho. E aqui, Samuel estava se sentindo meio coitadinho, não deu certo, eu não consegui, falhei. Saul falhou. Começou tão linda essa história, estava tudo tão bem, eu era o juiz, fiz tão bem o meu ministério, passei o bastão e deu tudo errado. Um ressentimento fez com que o óleo baixasse. Presta atenção, se na sua vida não aconteceu isso, não vou pedir para você levantar a sua mão para não te constranger, mas eu tenho certeza que aqui há pessoas que já viveram mais intensamente a vida de Deus, já viveram com mais unção. Pensa numa coisa que me deixa preocupado, quando eu olho para o meu passado, para a minha história, e eu percebo que houve períodos na minha vida que eu já mergulhei, já fui mais fundo em Deus, eu me recuso a acreditar que a vida cristã tem ciclos que envolvem menos unção. Não, tem ciclos, mas a unção não pode acabar, a unção tem que se renovar, são novas etapas, às vezes novas ênfases, mas tudo tem que repousar sobre o enchimento do Espírito, sobre o enchimento da unção. Eu fico inquieto quando eu penso, não, eu já vivi numa dimensão de uma intimidade maior com Deus, e aí isso me faz, sabe o que? Não me frustrar, mas voltar. Então eu estou voltando para o lugar secreto, eu estou buscando mais, eu quero publicar aqui para vocês, tá? Já fiz isso lá em Ribeirão, houve momentos na minha vida em que eu me senti mais cheio, e eu quero dizer para vocês que eu estou voltando para o lugar da presença.
Amém? E eu quero que você faça isso também, que nessa noite você tome a decisão de ser cheio uma vez mais da unção. Enche o teu vaso de azeite. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Enche o teu vaso de azeite, seja cheio uma vez mais. Volte para o lugar da presença. Mas por quê? Por que o vaso, o nível de azeite do vaso desce? No caso de Samuel, foi evidente que era a decepção com Saul. Ele se frustrou. E as decepções têm esse poder tão forte de fazer secar, de drenar a unção, de tirar a alegria. Como eu disse, tem o tempo de chorar, mas retoma, volta para a presença, enche o teu vaso de azeite. Quando a gente se decepciona, a gente perde a capacidade de ver corretamente. A raiz da palavra decepção é a mesma raiz no grego da palavra engano. A decepção nos engana, faz a gente ver de uma maneira errada. Samuel estava vendo com as lentes do negativismo, porque ele estava decepcionado. Foi isso que aconteceu no exemplo que eu citei de Elias. Elias estava vendo: Senhor, fiquei só eu. E Deus fala: como assim ficou só você? E os 7.000 que eu reservei? Você não está vendo? Ah, tem gente indo embora da igreja. Mas tem gente chegando na igreja, e muita gente, os brotos estão surgindo. E o seu foco vai ser no quê? Naqueles que tomaram, na liberdade que eles têm de decidir, tomaram a decisão de ir embora, ou você vai acolher os novos que estão precisando do seu cuidado, da sua alegria, da sua receptividade, do seu sorriso, dizendo que a festa é aqui. Então ele se decepcionou. A decepção pode se dar em pelo menos 3 direções. Decepção com as pessoas. Samuel se decepcionou com Saul. A gente se decepciona com pessoas que frustram as nossas expectativas. E é correto a gente ter expectativas, mas não tem expectativas irreais. Aquele em quem você investe vai errar. Saiba disso. Não deseje o erro. Não gere a expectativa do erro, gere a expectativa de bênção, sabendo que a pessoa pode errar, e certamente, se você andar com ela, você vai ver falhas nela, porque você também falha. E se as pessoas que cuidam de você tivessem desistido de você? Se quando eu falhei na minha casa, meus pais tivessem desistido de mim, eles não desistiram, porque são pais. Não desista. Decepção com as pessoas, decepção com a gente mesmo. Às vezes se decepciona com as pessoas, mas você se decepciona consigo mesmo. Lembre-se do que aconteceu com Pedro. Sempre Pedro, né? Jesus tinha avisado: vocês vão me abandonar. Pedro: esses aqui pode ser, Senhor. Orgulho, né? Pode ser que esses aqui são meio fraquinhos. Eu fui o único que andou sobre as águas. Ficaram morrendo de medo lá no barco. Tudo bem, eu dei uma naufragadinha assim, mas eu voltei andando para o barco. Está dizendo que eu vou te negar, Jesus? Nunca. Pedro, negou. O Senhor voltou-se, Lucas 22, 61 e 62, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro ficou paralisado por algum tempo, queridos, por causa disso, por causa dessa falha. Ele ficou tão frustrado, e na verdade todos os demais ficaram, porque quantas vezes Jesus tinha dito: eu vou morrer, mas presta atenção, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Eles gravaram só a primeira parte. Já percebeu isso? Os discípulos de Emaús foram embora, estão voltando lá para a cidade deles. Pedro olhou para o barco e falou: o que eu sei fazer? Bom, não deu certo o ministério, vou pescar de novo. Vou voltar para a pescaria. Mateus deve ter pensado: vou ter que prestar o concurso para fiscal de rendas de novo. Ele era coletor de impostos, né? Vou ter que prestar concurso de novo, todo mundo estava voltando para suas atividades. Percebe como isso cega? Eles tinham visto Jesus fazer milagres, ressuscitar pessoas. Jesus tinha dito: eu que ressuscitei Lázaro, eu vou ressuscitar também ao 3º dia. Eles simplesmente não registraram, e Jesus tinha dito. E Pedro ficou então paralisado.
mas ele se deixou restaurar. Glória a Deus por isso. O Senhor está te restaurando, o Espírito Santo está te restaurando, assim como Jesus restaurou Pedro. Para cada uma das vezes que Pedro negou Jesus, Jesus deu a chance de Pedro dizer: eu te amo. O que Pedro estava dizendo, que Jesus estava levando Pedro a dizer: sim, eu falhei, mas eu te amo. Assim como tu não desististe de mim, Jesus, eu não desisto, eu te amo. Que o seu amor por Jesus é menor do que o amor de Jesus por você, mas é tudo que você tem para dar para Ele. Então diga para Ele: eu te amo, Jesus, e eu não vou desistir. Eu te amo, Jesus, e eu não vou desistir. Eu te amo, Jesus, eu errei, mas eu te amo, Jesus. Eu errei, mas tu me perdoas, eu recebo o teu perdão, eu me deixo restaurar, eu quero me encher de óleo novamente. Querido, enche o seu vaso de azeite nessa noite, deixe-se encher pelo poder do Espírito. Se perdoe. Às vezes você é até misericordioso com as pessoas, mas você é tão duro com você. Se Jesus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Você acha que você é melhor que Jesus? Pensa nisso. A sua recusa em se perdoar pode estar escondendo um orgulho. Jesus te perdoou, então se perdoe. Finalmente, a outra direção, outra maneira, outro âmbito com que nós podemos nos decepcionar, além de nos decepcionarmos com as pessoas, conosco mesmos, podemos nos decepcionar com Deus. E aqui eu tomo muito cuidado quando eu digo isso, queridos. Tomo muito cuidado, porque se a gente se decepciona com Deus, o que as pessoas podem pensar é que Deus erra com a gente, e Deus não erra. Preste atenção, Deus não erra. Mas eu faço a pergunta: você tem a capacidade de entender todos os caminhos do Senhor? Você entende tudo o que acontece com você? Aquelas perdas difíceis, aqueles fatos difíceis, você entende? Não, você não entende. Recentemente, neste ano ainda, passamos por uma luta difícil no nosso grupo de discipulado. Há 3 anos, um casal teve a sua filhinha com um diagnóstico, ela tinha 3 anos, 3 aninhos na época, um diagnóstico de câncer num dos rins. Passou por cirurgia, uma cirurgia arriscada, passou por quimioterapia, e Deus me deu uma palavra naquela época. Eu falei para o pai dela: eu vejo um navio passando num nevoeiro, está tudo muito obscuro, mas esse navio segue e a coisa vai clarear. Essa tempestade vai passar. Entreguei a palavra. Eles lutaram, nós lutamos com ele. Passou. A criança foi curada. Há 2 anos, voltou em outros órgãos, acho que no pulmão, um câncer. E aí eu não tinha uma palavra de Deus, porque se Deus dá, dá. Se não dá, eu não vou entregar. Não vou fazer uma declaração triunfalista. Está lembrado daquela vez? Deus vai fazer de novo. Deus não me falou. O que eu podia fazer é estar junto e orar, e crer junto com eles, clamar. Mas Deus decidiu de outra forma, e nesse ano ela faleceu. De alguma forma, queridos, é natural que uma pessoa que passa por essa perda, todo mundo que é pai, pior pesadelo, pior pensamento que vem é perder um filho. Perder um ente querido sempre doloroso. Mas quando você perde seus pais, é ordem natural, eles são mais velhos. A gente nasceu para enterrar os pais. A perda de um filho é a inversão da ordem natural. Eu imagino que seja a pior dor que um ser humano possa passar. Não dá para entender, mas por quê? 6 aninhos. Deus tinha curado há 3 anos, por que não curou agora? São perguntas legítimas, sim ou não? E você pode perguntar para Deus, você pode, mas você não vai ter todas as respostas. Pode ser que tenha algumas. Deus muitas vezes, quando você pergunta para Ele, Ele te responde na hora. Outras vezes Ele responde no decurso do tempo. E tem coisas que eu tenho que admitir que só serão respondidas do lado de lá da eternidade, se Deus quiser responder. Porque Jó passou por aquilo que ele passou. Eu leio o livro de Jó e eu não entendo por que ele passou. Houve aquele diálogo no início do livro entre Satanás e Deus. Mas por que ele tinha que passar por aquilo? E essa foi a luta dele. Senhor, se tem algo errado, tudo bem, esses caras estão dizendo que tem, eu não vejo, mas se tem, eu reconheço, me mostra onde eu errei para estar passando por isso.
Aí chega o quarto amigo, que é um pouco mais amigo que os outros que não eram amigos. Ele começa a preparar o caminho para o discurso de Deus. Aí Deus aparece para Jó. Onde você estava mesmo, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu do nada fui criando? E aí Jó vai vendo o tamanho de Deus. Deus vai crescendo assim na frente de Jó. E Jó vai ficando pequenininho, até que ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu achava que te conhecia, eu tinha informações a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, e eu me abomino no pó e na cinza. Tu és Deus. Ele não teve as respostas. Às vezes a gente lê isso e pensa: agora então ele entendeu. Não, o que ele sabe é que ele foi transformado e ele teve uma experiência maior com Deus, mas permanece a interrogação: por que ele teve que passar por aquilo? Para conhecer Deus, misericórdia, se cada pessoa para conhecer Deus tiver que passar pelo sofrimento que Jó passou, no meio do sofrimento você é transformado. Deus usa aquilo como ferramenta para moldar o seu caráter, mas você nem sempre tem as respostas. Isso não muda o caráter de Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele sabe todas as coisas, você não sabe. Mas nós temos que superar essa decepção. Eu reluto, quando nós começamos a fazer os encontros, em alguns momentos ali tinha aquela questão que foi bombardeada por alguns teólogos, e eu concordo com esse questionamento: perdoe Deus. Não perdoa Deus não, porque Deus não precisa ser perdoado, Deus não precisa do seu perdão, Deus não errou com você, mas você não entendeu o agir de Deus. O que você faz? Libera o seu coração do ressentimento com Deus. Deus, tu sabes, eu não entendi, doeu, está doendo, mas eu sei que tu és bom. Amém? Então nós temos que superar a decepção com as pessoas, com a gente mesmo e com Deus. Nada do que nos aconteça muda a natureza de Deus. Finalmente, queridos, nós temos que entender que o azeite tem um propósito. Enche este vaso de azeite e vá a Belém, eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para ser rei. Quando a gente percebe que o azeite diminuiu, que a gente já não tem o mesmo vigor de antes, o vigor espiritual, a alegria de antes, que a vida está pesada, nós precisamos nos reabastecer. Para quê? É para ficar igual os jovens aqui no acampamento, sapateando, rodopiando e tal. Gente, o que eu vi nesses dias aqui, eu quase fiquei escandalizado. É que eu desisti de perguntar por que Deus faz essas coisas. Eu deixo Ele fazer e pronto. Ei, quantos jovens estão sedentos por mais de Deus aqui nesses dias? Mas eu quero dizer para você que o propósito não é você rodopiar e sapatear, não. Isso é bom, mas não é o propósito. O propósito é que você derrame deste óleo que está sobre você, porque o óleo muda realidades, ele muda você, e ele deve transbordar, ele deve servir para um propósito mais nobre, maior, é além de você. E é interessante que eu faça um paralelo, A decepção que faz com que o óleo diminua, ela pode se dar com as pessoas. Nós precisamos do óleo para derramar sobre as pessoas. Foi o propósito em Samuel. Enquanto ele ficou preso, ele não via que havia coisas melhores, tinha um rei melhor para ele ungir. E se ele não tivesse se levantado? E se Deus não tivesse dito até quando? E ele tivesse ficado: falhei, pronto. Certamente Deus levantaria outra pessoa para ungir Davi, mas ele teria perdido a chance de fazer história. Mas ele se deixou encher novamente. Ei, então nós precisamos derramar óleo sobre as pessoas. Querido, você tem unção. Obrigado que a Thaís acreditou, Ana Paula também, você também. Você tem unção. Você não entendeu? Você tem unção aí na galeria, você tem unção. Você tem unção e o óleo deve transbordar. Não economize o óleo. Ei, porque o óleo, se você guardar muito tempo, vai ficar rançoso. Tem que usar. Óleo é para usar. Fica com cheiro ruim. Antônio, você está falando de algo sagrado. E daí? O maná era sagrado. Ele era uma bênção no dia que ele era dado. No dia seguinte, apodrecia, embolorava, ficava fedido. A bênção de hoje é uma bênção hoje. Amanhã tem uma unção nova para você. Ei,
Hoje você está recebendo uma unção que deve fluir para dar espaço para mais unção que o Senhor vai derramar sobre você. Nós temos que ter essa mente de abundância, de multiplicação. Ei, no reino é assim. Quanto mais você despejar a unção, mais a unção vai vir sobre você. Ei, sobre vocês é assim. Quando vocês ministram, o óleo desce. Tem gente que pensa assim, é tão gostoso ministrar, e é mesmo, mas às vezes dá uma exaustão assim na gente, sim ou não? Era disso que eu estava falando com você, sobre você passar um legado, formar filhos na adoração. Mas você vai formando, isso demanda unção, o óleo vai baixando, e você precisa se encher mais, e nessa noite você vai se encher ainda mais. Diga assim, eu tenho unção para derramar sobre as pessoas. Mas queridos, a decepção pode ser com a gente mesmo, então a unção é para a gente também. Você precisa da unção, porque assim, eu até tenho cuidado de usar essa palavra, Deus quer te usar, porque às vezes dá a impressão de algo que é usado e descartado, né? Como se Deus fosse utilitarista. Não, o Daniel vai ser usado por Deus, é só um instrumento, como se Deus não se importasse com ele, se importasse só com a outra pessoa. Já falei aqui, né, que a gente é como um canal, como uma mangueira, que a água passa, abençoa as pessoas, mas quando fecha a torneira, ela está úmida. A graça passou e deixou uma marca. A graça está passando nesse lugar, a unção está passando nesse lugar, e a sua alma está ficando como que encharcada da unção, ainda que você vá abençoar outras pessoas. Então a unção é para você mesmo. Uma das porções mais conhecidas da palavra de Deus, Salmo 23:5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. É bom amar a unção, desejar a unção, ser renovado na unção. E nessa noite Deus vai fazer isso com você. Unges a minha cabeça com óleo. Eu vou ser mais ungido que você, porque aqui não tem resistência, querido. Não tem nem o cabelo para... Sim, desce direto. Estou brincando, você que é cabeludo, você vai receber muita unção também. Bom, acabou? Não. Porque a decepção se dá com as pessoas, com a gente mesmo. Eu falei que a gente fica decepcionado com Deus. Mas Deus precisa de unção? Não, Deus é a própria unção. Ele é o dono do óleo. Mas Ele nos dá o óleo para que nós derramemos diante dEle. Falamos isso, eu nem tinha atinado hoje cedo que eu iria pregar sobre isso, né? João 12:3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância de perfume. Ei, vai acontecer de novo. Nesta manhã, pastores, esse lugar foi cheio da presença, foi cheio do azeite. Os anjos vieram e fizeram uma festa aqui, e eles se juntaram a nós na adoração. O propósito mais nobre da unção, por mais que seja lindo você ungir as pessoas, você derramar daquilo que está sobre você, sobre as pessoas, isso te leva a buscar unção para você mesmo, que você precisa repor o óleo, tudo isso é lindo, mas o propósito mais nobre é pegar aquele azeite, entregar como adoração aos pés do Senhor, e derramar desta unção. Você está sendo ungido para ungir os pés do Senhor. E, como nós vimos de manhã, aquilo que é mais nobre em você, os cabelos de Maria era a parte mais nobre, era a honra dela, não chega aos pés do Senhor, e nós derramamos da unção tão preciosa, tão cara para nós, e nós dizemos: Senhor, Tu és o dono da unção, eu posso quebrar esse vaso de azeite, que eu sei que Tu trarás mais azeite sobre mim. Amém? Quantos desejam mais unção aqui? Eu quero profetizar que essa é uma noite onde o óleo vai ser reposto sobre a sua vida. Ele virá, o óleo tem o poder de sarar as feridas, de curar a decepção, de corrigir a sua visão. Ei! Você não precisa mais ficar se lamentando. O choro já durou uma noite, a alegria está vindo agora. Ei,
Eu quero declarar o tempo da alegria sobre você. Todos aqueles que de alguma forma se sentem motivados, desejosos pela unção, eu te convido a ficar em pé agora e levantar as suas mãos e desde já começar a glorificar o Senhor. Você não precisa de uma manivela, você não precisa de uma direção nesse momento. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu quero desta unção. Chega de ficar lamentando. O tempo de Saul passou, é um novo tempo, o tempo de coisas maiores, melhores, mais excelentes. Eu preciso da tua unção, eu preciso da tua unção. Oh Espírito Santo, tu estás neste lugar, faz algo novo nesta noite, começa a derramar do teu óleo, começa a derramar da tua unção, a unção que refrigera a nossa alma.